Obrigada Como é que pelo você tá? convite, Tudo bem? Carla. Tudo bem, Tô e feliz você? de você estar aqui com a gente. E muito sucesso, né, para essa nova fase. Olha, para falar de um assunto que inclusive eu tenho muitas dúvidas e eu tenho certeza que você aí de casa também. E aí você pode participar com a gente, deixar mensagens no 994117777. Você também pode seguir a gente lá no nosso Instagram, Revista Meio Norte. E aí você já pode participar dessa entrevista. A gente vai falar sobre alopécia, que é a perda de cabelo causada por fatores genéticos. Ela se caracteriza como uma condição que ocorre a perda de cabelo ou até mesmo de pelos em qualquer parte do corpo, não é isso? Exatamente. Então, quando ela está falando desse processo genético, a gente fala da alopecia areata, que é uma doença inflamatória no qual vai ter essa destruição dos folículos pilosos. E aí ocorre uma inflamação e os fios ficam desesperados e acabam saltando do couro cabeludo. Ela pode ser localizada só na cabeça, mas pode atingir qualquer outra região do corpo, inclusive região genital, áreas de sobrancelha, e é importante a gente ficar atento. Doutora, como saber se aquela queda de cabelo que normalmente nós mulheres temos é excessiva? Exatamente. Então a gente saiu agora da queda de cabelo que tem uma doença autoimune, que é a areata, para um eflúvio, que é essa queda de cabelo que nós mulheres temos ao longo dessa vida. E você tá em casa, ai meu Deus, será se eu tenho queda de cabelo aumentado? Quanto é que eu espero cair cabelo todo dia? E a dica para você é você saber que todo santo dia a gente perde de 100 a 150 fios por dia. É mesmo, doutora? Exatamente. Nossa. E aí você pensa, qual é a frequência de lavagem? Por exemplo, Carla, você lava o cabelo quantas vezes na semana? 2 vezes na semana. Exatamente. Então, se a gente pensa, se a pessoa lava todo dia, é para cair 100. Se ela não lava todo dia, por exemplo, 2 vezes na semana, acaba 3 dias sem lavar. Então, quando ela vai lavar, cai os 300 fios. É pior? E isso tá dentro da normalidade. Gente do céu. Então, assim, se seu cabelo é oleoso e você precisa lavar ele todo dia, não tem problema lavar o cabelo todo dia. Todo dia, né? Então, Exatamente. Então, independe de se você lava todo dia ou se você vai lavar 2 vezes ali na semana, a quantidade de cabelo vai ser sempre a mesma, média, né? Exatamente, de 100 a 150 fios E por quais dia. são os tratamentos que podem ser feitos para sanar esse problema? Tem cura? Vamos lá. Então, a gente primeiro, eu sempre brinco que queda de cabelo é um sintoma e não um diagnóstico. E depois que o paciente chega com esse sintoma de queda de cabelo, a gente tem que avaliar. Realmente está caindo? Vamos diferenciar entre quebra ou queda. Queda é quando o cabelo cai inteiro, você consegue ver aquela raizinha dele. E a quebra, nós mulheres que costumamos alisar, Fazer pintar, pintar. escovar, usar muita prancha. Então, isso é a quebra. Então, você percebe que a queda, o cabelo vai ficando mais ralinho um pouquinho. E a quebra é quando as pontinhas vão ficando bem ralinhas por conta do estresse. E aí, depois que você define essa diferença entre queda e quebra, é importante a gente avaliar o que está causando isso. Ah, como é que está a sua alimentação? Não adianta a gente querer ter um cabelo saudável se a gente se alimenta de forma totalmente errada. Então, a gente tem que se alimentar de uma forma saudável, tem que tentar fazer atividade física para poder ter um couro cabeludo saudável. E outra coisa mais importante é você pensar que você não vai diretamente no salão ou num outro profissional. É importante você sim pensar que o médico dermatologista é o profissional capacitado para lidar com essas queixas relacionadas a couro cabeludo. Porque muitas vezes a gente tem outros tipos de queda de cabelo, que são as quedas cicatriciais, no qual a gente tem que entender que ali pode se formar uma cicatriz e não nascer mais cabelo. Então, quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, mais preciso e melhores resultados serão com o tratamento. Inclusive, doutora Amanda, eu vou até marcar uma consulta no seu consultório. Já vou deixando a dica aqui que eu estou precisando mesmo também, porque eu estou com uma queda de cabelo muito intensa. Na hora que eu lavo o cabelo, eu sinto aquele montão de cabelo. No salão fica aquele bolo. E eu fiz uma cirurgia recente, eu tenho 4 meses de operada. Aí eu já vou aproveitar também para perguntar qual é a relação, porque muito se ouve falar que a anestesia causa a queda de cabelo. E aí eu quero saber se é verdade ou não. Exatamente. Essa pergunta é muito importante. Então, é importante estabelecer para o paciente mais uma vez que isso é um sintoma, você está refletindo. Pensa comigo, você sofreu um trauma da cirurgia, teve um processo de recuperação.
Então, o que que seu corpo entende? O cabelo não é prioridade nesse momento, a gente vai fazer a Carla se recuperar. Então, depois de 3 meses após aquele trauma, a gente observa a queda dos cabelos, porque o corpo entende, agora a gente vai entrar num repouso no qual não vamos produzir cabelo de forma efetiva. Então, por exemplo, pós-parto, a gente pode ter essa queda de cabelo acentuada, pós-cirurgias, pacientes que têm um processo de emagrecimento muito intenso e podem estar emagrecendo. Infelizmente, quem leva muito a culpa é a anestesia, mas a gente sabe que é todo o trauma metabólico causado pela cirurgia. E mais importante ainda é você ter esse dermatologista para poder avaliar se está tudo bem no seu corpo. Como é que está seu depósito de ferro? Como está a sua tireoide? Sim. Como é que está a sua anemia? Para poder a gente identificar qual é o fator causador dessa queda de cabelo. O importante é identificar realmente qual é esse fator que está causando isso, desencadeante. Né? Porque além do cabelo também acontece muita questão das unhas que ficam fracas, né, doutora? E muitas vezes as pessoas ficam desesperadas. Ah, meu cabelo está caindo. Corre na farmácia e compra nutracêutico. E a gente sabe que eles não vão tratar se for uma causa específica de queda de cabelo. Então é super importante a gente saber a causa, porque definindo o diagnóstico correto, a gente vai fazer um tratamento adequado. Maravilha, então eu já vou marcar uma consulta com você. Vai ser super bem-vinda. E tá essa super dica aí para você que está assistindo o nosso programa. Obrigada, doutora. Imagina, que isso. Volte sempre. Obrigada. Tá bom? E olha, a SEMEC amplia parceria com o IFP e projeto de robótica que vai contemplar